Olá! Em um dos nossos vídeos anterior, nós falamos sobre fé. E falamos que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Em cima disso, nós mostramos e falamos a vocês que a fé é a ferramenta utilizada por Deus para poder fazer um milagre na sua vida. Ou seja, se não houver fé, se você não dar a Deus a fé que ele precisa para atuar, não existirá milagres. Ok, falamos sobre isso em um dos nossos vídeos anterior, mas hoje eu quero falar sobre os dois pontos da fé, tá? Eu quero que você entenda que a fé, ela não é apenas para gerar milagres na nossa vida, mas a fé também, ela precisa estar em nós, ela precisa ser utilizada para compreender os planos e propósitos de Deus. Existem dois pontos na fé. E quais são eles? O primeiro ponto, quando Deus fala com você, tá? E você tem a sensibilidade de ouvir. Acho que Safira quer participar, mas ela vai participar aqui com a gente, tá bom? Bom, os dois pontos da fé é quando Deus fala com você, tá? O sim ou não. Existem dois pontos. A fé vai te garantir isso. Você vai ouvir duas respostas de Deus. Aliás, três respostas de Deus. Ou espere, sim e não. Três respostas. Ele pode chegar para você e falar assim: filha, espere um pouco mais. Aguarde um pouco mais. No tempo certo, eu farei o teu milagre. Então você vai ter que ter a paciência, né, de estar esperando aquele milagre acontecer na sua vida. Outro, ele pode te dizer sim, ele pode te fazer um milagre naquele mesmo instante, ele pode gerar um milagre na sua vida no mesmo momento que você orou. E o terceiro ponto é quando Deus diz não. Esse é sobre justamente o não de Deus que eu quero falar. O espere de Deus, ele nos machuca um pouco, né? Porque ele vai gerando em nós a chamada paciência. Para esperar o tempo e a hora certa. Enquanto isso, você vai adorando, enquanto isso, você vai buscando a Deus, porque ele tem um momento certo de gerar aquele milagre, de trazer aquela bênção para a tua vida. E temos que aprender a esperar, queridos, e esperar com paciência. Como o salmista falou, esperei com paciência pelo Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando você lança uma semente no chão, quando você semeia, aquela semente não vai nascer imediatamente, ela vai passar por um processo, ela vai ser regada. Eu costumo dizer que o que rega a nossa semente são as nossas lágrimas de intercessão. Então, não pare de orar, não desista de crer e aguarde o tempo de Deus. Mas tem outra resposta de Deus, muitas das vezes nós não compreendemos, que é o não de Deus. Ué, e Deus pode dizer não? Deus pode dizer não e Deus diz não. Você quer ver um exemplo? Eu conheço várias pessoas que oraram por parentes doentes, tá? E oraram para que Deus o curasse, para que Deus o levantasse do leito, fizeram campanhas e fizeram jejum. E de repente, queridos, a cura não veio. E o Senhor recolheu aquela vida. E aí eu já vi inúmeros casos de pessoas que se desviaram por conta dessa resposta negativa de Deus, né? E dizer assim, Deus não me ouve, Deus não me ama, porque eu orei para que minha mãe ficasse viva e Deus levou minha mãe. Mas eu quero te dizer uma coisa, a fé também nos capacita para ouvir o não de Deus. Nem sempre o que nós pedimos é o que Deus vai nos conceder. Isso não significa que você não teve fé. Isso não significa que Deus também não te ama. É porque Deus tem um tempo certo para cada coisa. Ouvir não de Deus é uma dádiva maravilhosa. Compreender que Ele pode te abençoar e pode tirar. Alguém ouviu um não de Deus certa feita. E foi um não que machucou muito seu coração. Mas mesmo ouvindo aquele não, ele não desobedeceu, ele não fugiu de Deus, pelo contrário, ele foi até Deus e cumpriu o não que Deus havia determinado para ele. Sabe quem foi? Abraão. Abraão tinha um filho que ele amava e um filho que foi presente de Deus. Um filho que Deus deu para que ele pudesse viver tempos felizes e desse filho faria dele uma grande nação. Mas Deus, certa feita, chegou a Abraão e falou: Abraão, chega. Eu não vou mais deixar esse filho contigo. Ele não é mais teu. Olha o não. Ele é meu. Leva ele ao monte, sacrifica ele a mim. Porque eu não estou deixando mais ele estar com você. Ou seja, eu quero seu filho. Estou tirando ele de você. E Abraão não desobedeceu. Subiu ao monte. E com muito temor, ele levou o seu filho para oferecer ao Senhor. E quando o seu filho perguntou cadê o sacrifício, ele respondeu: Deus proverá. Em nenhum momento ele blasfemou. Em nenhum momento ele duvidou do amor de Deus, em nenhum momento ele duvidou da sua fé. Pelo contrário,
Ele compreendeu o não de Deus. Ele compreendeu a prova que Deus havia colocado. Então, queridos, precisamos aprender isso. Eu digo isso a mim, digo isso a você. Aprender a ouvir o não de Deus. Porque tenha certeza que o não de Deus trará grandes bênçãos para a tua vida. Quando nós compreendemos e o adoramos, mesmo com a resposta negativa, mesmo quando aquilo que eu pedi não foi me dado, mesmo quando a cura não chegou. Aprender a ouvir o não. Quer ver outra pessoa que ouviu o não de Deus? O apóstolo Paulo. Senhor, Senhor, tira de mim esse espinho, tira de mim isso que me machuca. E o Senhor olhou para ele e falou, não, porque a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus disse não. E Paulo desistiu de Deus? Pelo contrário, ele passou a adorar, continuou a adorar o Senhor. Então, aprenda, vamos aprender, não digo para você não, tá? Para nós, vamos aprender a ouvir o não de Deus, ouvir e entender que a resposta de Deus, ela é perfeita para cada ocasião da nossa vida, tá bom? Não perca fé por coisas que um dia você perdeu, não perca fé por orações não respondidas, não perca fé. Muitas vezes Deus não responde a sua oração, não é porque você orou sem fé, é porque não era para ser. Não perca fé. Peça ao Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade e orar em cima da tua vontade, tá bom? Que Papai do Céu te abençoe, te guarde, te proteja. A paz do Senhor Jesus.